Olá, pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, sexta-feira abençoada, 14 de junho de 2024, caminhar com Deus não consiste em ver para crer, mas sim em crer para ver. Devocional 166, de 366. A leitura bíblica, Atos capítulo 5. Palavra-chave, direção. E hoje a palavra é: o melhor está por vir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Ao escrever a carta aos Hebreus, o autor desejava ensinar aos seus destinatários sobre a fé que vem do alto, a crerem somente em Deus. Mas muitas vezes nos depositamos a nossa esperança mais em homens do que em Deus. Seja em figuras públicas, seja em pessoas ao nosso redor. A nossa confiança é depositada em pessoas, como se estas fossem responsáveis pelo nosso futuro e tivessem poder para nos salvar. Não devemos, porém, depositar nossas expectativas no homem, porque as pessoas podem errar e nós seremos responsáveis pela fé que depositamos nelas. Entenda que existe um Deus soberano que pode todas as coisas, independentemente de qualquer circunstância. Ele é Deus. É Deus que opera e faz grandes coisas em nossa vida. Ele cumpre tudo o que promete. Ao contrário dele, todos podem decepcionar. Por isso, você não pode simplesmente defender uma pessoa no sentido de que essa pessoa não tem erros. Você precisa de fato defender os princípios em que crê, porém confiando em que Deus está no controle de todas as coisas. Exercer a fé é a essência de uma vida em comunhão com Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ampara aqueles que o buscam. Por mais que o mundo nos mostre uma verdadeira coleção de salvadores da pátria, somente o Pai tem o poder sobre o nosso destino e somente Ele nunca irá nos decepcionar. Creia mesmo em sem ver, mesmo que hoje tudo pareça perdido. Deus, por meio da nossa fé, está disposto a nos levar em direção a dias melhores. Amém? Deus quer nos levar sempre nos dias melhores, pois é o único que nunca irá nos decepcionar. Ele é Deus. Amém? Fica aí essa palavra para você hoje. Bom, vamos para a leitura do Atos capítulo 5. Bom, pessoal, e aproveita para você que está aí do outro lado, se inscreva no canal, compartilhe dessa palavra, que essa palavra venha chegar nos corações das pessoas, assim elas serão abençoadas. Amém? Não só elas, mas você também, e você contribui para o crescimento desse canal. Atos 5, continuação do capítulo de ontem. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram
o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para intentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-no morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com ele, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como as mulheres, cresciam cada vez mais. De sorte que o transportaram os enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas, para que ao menos da sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, no sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho de todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viriam a ser aquilo. E, chegando um, anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apredejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: Não vos admoestamo-nos nós expressadamente que não os ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos matastes, e suspendendo-os no madeiro. Deus, com sua destra, o levou ao príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito dos que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas,
dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens, e o qual foi morto. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois esse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-vos, porque esses, se desse conselho, este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Lemos do 1 ao 42 do Atos, capítulo 4. Grande, né, pessoal? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E muito obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.